Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Lauro, gravando mais esse vídeo para a glória de Deus, voltando. E eu quero deixar uma palavra aqui de esperança para os meus irmãos. Está no livro do Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus Cristo para revelar aos seus servos as coisas que haviam de acontecer. E notificou isso a João, onde estava na ilha chamada Patmos. Ele estava preso por causa do testemunho da palavra do Senhor. Mas o que me chamou a atenção no livro do Apocalipse, que é o livro da vitória da igreja, a vitória de Jesus, porque a igreja aparece do capítulo 2 até o capítulo de número 3, do Apocalipse depois do capítulo de número 4 até o capítulo de número 18, desaparece a igreja, porque dos capítulos de número 6 até 18 fala do período da grande tribulação, da ira de Deus. E a Bíblia diz que Deus nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 5:9 e Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Então, queridos irmãos, nós temos a plena convicção, porque a igreja só aparece depois no capítulo de número 19 do livro de Apocalipse. Se você olhar capítulo de número 4, diz, depois dessas coisas, e depois no capítulo de número 19 diz, depois dessas coisas, também que coisas são essas? Do período sombrio, da indignação de Deus, período de prova dos filhos de Israel, tempo de angústia para Jacó, Jeremias 30, versículo de número 7. Mas eu quero ler para os irmãos aqui no capítulo de número 9 do livro do Apocalipse, e os irmãos vão observar que Deus não manda matar, mas que os homens sejam atormentados por 5 meses. 5 meses, eles procurarão a morte, e a morte fugirão dele. Ouça a leitura da palavra de Deus. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e uma estrela que do céu caía na terra. E viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Parece até um vulcão em erupção. O versículo de número 3 diz, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Veja bem, olha a gravidade do sofrimento. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, a marca de Deus. Se os irmãos olharem no livro de Ezequiel, o capítulo de número 9, também tem a justiça de Deus sobre isso, falando que deveria matar, não poupar nem a criança, ninguém, mas somente aqueles que tivessem o selo de Deus, correspondendo que os 144 mil selados do livro de Apocalipse serão os mensageiros durante o período da grande tribulação. Versículo de número 5, que foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao dos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. Veja o aspecto feroz. Eles vieram não para matar. Deus diz, não danifique a erva do campo. Nada disso vocês toquem, mas que atormente os homens. Eles serão tão atormentados nesse período que procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Eles tentarão faquear, dar tiro, mas isso será inútil. Vão sofrer porque não têm o selo de Deus.
E a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30, e não entristeçais o Espírito Santo, qual foste selado para o dia da redenção. No capítulo de número 1 de Efésios, versículo de número 13, nós temos aqui o selo de Deus e o penhor do Espírito, ou seja, selo, propriedade de Deus, penhor é garantia, que uma promessa se cumpriu, todas as outras automaticamente antes de se cumprir nas nossas vidas. Então vale a pena permanecer fiel. Aqui nesse livro aqui nós ouvemos o aspecto dos gafanhotos, demônios, que vão surgir do poço do abismo, do inferno, e eles sairão tão ferozes que vão danificar os homens, fazer com que os homens soporem as plantas. A natureza não será afetada, somente os homens, aqueles que não têm o quê? O selo de Deus. Esse livro do capítulo de número 9 do Apocalipse fala que quando o anjo tocou a sua trombeta. O livro de Apocalipse é um livro futuro, pois ninguém nunca viu um exército de 200 milhões de pessoas. Não houve um grande terremoto que pudesse abalar as grandes cidades, que fez escurecer tão o céu. Então, o que eu digo para os irmãos, prepare-se. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia diz o seguinte: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vai tocar um dia uma trombeta, e dessa trombeta que o anjo tocar vai sair demônios semelhantes a escorpiões, que vai ferir os homens, e os homens vão sofrer tanto que procurarão a morte. Talvez vai mandar alguém: atire em mim, enfia uma faca em mim, me corta, mas a morte fugirá. Pense nisso e você estará guardado em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.